Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, programa Além da Vida. Esse programa tão especial para nós, né? Espíritos espíritas dessa encarnação. Programa que já vem ao ar aí há mais de 30 anos e que nós temos a honra, né, de podermos participar dele em alguma parte desse tempo. Agradecemos a Deus Pai pela oportunidade deste momento, pela oportunidade da vida que nos deu, pela presença de Jesus Cristo entre nós em todos os momentos da nossa existência. Que sejamos abençoados pela espiritualidade superior, pelos amigos espirituais que nos acompanham e que tenhamos um programa de paz, de harmonia, serenidade, um programa equilibrado e dosado na medida certa que os nossos corações necessitam. Abrindo o programa de hoje, o Cláudio e eu, Gilberto, após o início da prece, após a prece, nós lembramos da mensagem da Federação através deste momento que nos acolhe para o esclarecimento que sempre nos traz em todos os programas. Ética urgentemente. Ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais de conduta humana. Enquanto a moral diz o que fazer, a ética ensina como viver, ambas tendo como objetivo maior a felicidade do indivíduo. Aristóteles entendia que todas as coisas tendem para o bem, isto é, o bem é a finalidade de todas as coisas. A ética, neste contexto, é o caminho para alcançar este bem maior. O bem leva cada indivíduo a ser capaz de viver com os outros. A ética no campo individual prepara terreno para a política no campo coletivo. Para Aristóteles, a finalidade da política é a busca do bem de todos os homens. E qual é esse bem? A felicidade. Felicidade não como um sentimento passageiro que se instala e vai embora. Ao contrário, é obra de uma vida inteira. O homem é o único animal ético que existe. Essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores e virtudes. Sem ética, o homem apresenta conflitos que o atormentam, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas para que o sirvam, disputando e tomando à força o que supõe lhe pertencer. Uma conduta ética, por sua vez, permite que ele busque sua felicidade, jamais prejudicando a felicidade dos outros. Uma conduta ética permite que tenha a liberdade de não precisar esconder nada de ninguém, de fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando ou julgando. Aprendemos que as leis de Deus se encontram inscritas na consciência do homem. As leis são o código moral. A vida ética é aquela que lhe permite viver em paz com sua consciência. Precisamos de ética urgentemente. A vida feliz não está na busca dos prazeres materiais, mas na conquista das virtudes da alma, que nos permitem viver em harmonia conosco mesmos e com o próximo. Certo e errado
são apenas direções que nos apontam, ou para a felicidade, ou para longe dela. Na vida de relação, o respeito à felicidade alheia promove indiretamente a obtenção da nossa própria. A vida ética é mais simples. A vida sem ética é complexa, repleta de segredos, de aflições, de expectativas e receios. Tudo se torna frágil. A mentira pode ser descoberta. Os segredos podem ser revelados. Podemos ser desmascarados a qualquer momento. Só vive em paz consigo mesmo e com o mundo quem é ético. Precisamos de ética urgentemente. E ética se ensina e se aprende, essencialmente, através do exemplo e desde quando estamos no ventre materno. Assim, aqueles que somos pais, não nos preocupemos apenas com o mundo que estamos deixando para nossos filhos, mas principalmente com os filhos que estamos deixando para o mundo. Se queremos representantes e administradores mais éticos, eduquemos aqueles que logo mais estarão nessas importantes posições. Se queremos uma sociedade, um país mais ético, comecemos por nós mesmos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, os ouvintes da Rádio Londrina. Que todos tenhamos nós, no dia de hoje, um domingo de muita paz ao coração. O tema da manhã é sobre a ética. Então, eu tive a curiosidade, a gente ouve muito as pessoas hoje falar que fulano, ciclano são pessoas éticas. E a gente às vezes faz uma analogia sobre ética, do cara ser bom, essas coisas todas. E eu tive a curiosidade de pegar o dicionário e ver o que representa a expressão ética, né? Ela diz o seguinte: o conhecimento ou a ciência do comportamento moral que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. Porque essa expressão hoje, quando você faz uma referência a uma criatura, ou ele vem a fazer alguma palestra, ou ele vem a fazer um trabalho na sua residência ou no seu prédio, referência ao sujeito, ele é ético, né? Então isso chama muita atenção da gente. Então a abertura do programa, né, sobre esse tema fala sobre essa mensagem, né? E tem no Evangelho segundo o Espiritismo um trechinho muito pequenininho que é sobre o dever. Está lá no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é na página 221, né, do capítulo 7. Diz assim: Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Então, nessa abertura, Gilberto, a gente hoje encara essa expressão como uma virtude.
E a gente fazendo um comentário, mesmo às vezes dentro de casa, lembrando um pouco os nossos antepassados, essa expressão nem existia praticamente na linguagem do cidadão comum, né? Os avós da gente, os nossos pais, tios que tivemos, eles eram realmente éticos e não precisava enaltecer essa entre aspas, virtude. Isso já deve fazer parte do próprio espírito, como a qualidade dele, né? E hoje as pessoas enaltecem muito essa expressão. E a gente não tem que fazer nenhum tipo de esforço. Isso tem que fazer parte da própria religiosidade de cada um de nós. Não importa qual a sua religião. A gente tem, por princípios, em todo sentido, ser ético com o nosso próximo. Logicamente, exercitando dentro de casa, observando aquilo que a gente observou de avós. Eu não tive muita oportunidade de conviver com os avós, porque eu era muito criança quando eles faleceram. Mas pelo menos os meus pais e tios, que eu convivi bastante, isso fazia parte do dia a dia. Já era uma qualidade intrínseca dele. Eles não faziam aquilo lá para aparecer dentro de uma sociedade. E eu não sei, consigo, Gilberto, também deve ter a mesma coisa da geração que nós estamos agora em relação ao que era naquele tempo, né? Era uma expressão que ninguém se dava conta, aquele fulano. Quando muito falava assim, olha como aquele cara tem bom caráter, uma pessoa honesta, né? Ético hoje ficou uma coisa como se fosse uma virtude da criatura. Quando na realidade tinha que ser uma obrigação, né, Cláudio? Exatamente. E às vezes a gente usa, né, do termo ético, né, de uma forma, às vezes até complicada, quando as pessoas comentam ou criticam alguém, né? Fulano não é nem um pouco ético. Significa o quê? Que no entendimento popular, a pessoa comenta muitas coisas dos outros. Nunca algo que o denigra, mas sempre ao outro. Então fica contando causos e casos, né, que a gente sabe que não deveria, às vezes, estar sendo exposto ao público. São coisas pessoais que devem deixar passar. Mas o termo ético, na realidade, é exatamente o que nos fala aqui o Evangelho, nesse momento, né, do capítulo 17 do Sede Perfeitos. Ele fala do dever. Porque o homem que é ético, ele cumpre com o seu dever na integridade. E o dever, o que é? O dever nada mais, nada menos é do que a nossa capacidade de observação, a nossa capacidade de distribuição dos conhecimentos, da responsabilidade que temos para com a vida, não apenas a nossa, mas do próximo e principalmente do próximo. Então cabe a nós, espíritas, né, neste momento reencarnatório, buscarmos sempre estarmos trabalhando da melhor forma possível em benefício do planeta, em benefício do próximo, tentando auxiliar para que o próximo possa ter um processo evolutivo, para que ele possa entender melhor as suas situações de vida, para que ele possa conduzir melhor os seus sentimentos. E aí a gente começa a ver como é difícil, né, a gente ser realmente um cumpridor do dever. Ainda não somos, né, na totalidade, na integridade. A gente já estamos começando a fazer algumas coisas, né, dentro do limite do possível da nossa evolução, mas ainda estamos bem no começo. Mas o mais importante de tudo é que a gente já começou a perceber o que nós temos obrigação de fazer e o que nós devemos fazer e, principalmente, o que é que nos compete fazer. Porque o próprio Evangelho nos fala, né, que nem tudo me é lícito, né? Nem tudo que eu quero, nem tudo que eu desejo me é lícito. E a gente tem que avaliar isso. A gente tem que avaliar muito bem, porque
O apóstolo Paulo deixou essa passagem muito clara, né, Cláudio? Quando ele fez a sua pregação no mundo da sua região, ali no Oriente Médio, né, por ali. Isso na sua época. E Paulo era muito ético. Mesmo enquanto Saulo, né, ele seguia os comportamentos, os padrões que lhe foram ensinados. E com isso ele participava ativamente da sociedade a qual ele tinha sido criado e a qual ele comungava os aprendizados da vida. Quando Paulo, no caminho de Damasco, né, tem aquele encontro com Jesus, e ali ocorre a sua grande transformação, aonde ele visualiza Jesus, ele visualiza o Cristo, ele ouve o Cristo falando, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde, né, uma frase totalmente fora da realidade dele para aquele contexto. Quando ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele foi extremamente ético, porque ele sentiu Jesus, ele percebeu Jesus, ele entendeu Jesus, compreendeu Jesus naquele momento, na sua integridade. E Paulo, ele foi ético até o final dos seus tempos. Paulo foi um dos grandes construtores da igreja, né, do cristianismo, que trouxe o cristianismo. E a gente aprendeu, quando você lê Paulo e Estevão, né, quando lê as epístolas de Paulo, que foi ele que começou a fazer esse tipo de trabalho, né, escrever pequenos comunicados para que a sua comunidade raciocinasse, fizesse o que hoje a doutrina espírita peça que nós façamos, né, que a gente raciocine, que seja um entendimento, que seja compreensão, e que a gente possa pensar sobre o que é que nós estamos fazendo e o que é que nós estamos sendo. E quando se fala do dever, quando se fala da ética, nós estamos falando de comportamentos corretos, de comportamentos socialmente ajustados. E isso não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo o faria. É muito mais fácil, às vezes, a gente participar de uma rodinha de fofoca do que de uma discussão séria sobre um determinado tema reconstrutivo. Mas quando a gente começa a aprender o que é que Jesus nos pede que nós façamos, o que é que a gente precisa reconstruir em nós, a gente começa a entender o que essa mensagem que nos foi trazida hoje, né, sobre a ética, fala do que é que nós temos que fazer na reconstrução do homem, para que nós possamos nos reharmonizarmos, né, Cláudio? Você mencionou Paulo, e em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, aprendamos com Jesus, né? Esse é um texto de Paulo. Ele diz o seguinte: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares.
a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então a nossa referência como cristão, né, que somos, a referência nossa é Jesus. Usando essa expressão de ética, né? Porque na realidade a ética ensina como a gente deve viver, né? E isso a gente aprende também no meio da sociedade em que a gente está no momento encarnado vivenciando. Se a gente tem boas criaturas, bons companheiros, bons amigos, de uma moral não elevada, mas pessoa que tem a moral acima de tudo, a gente vai aprender com essas criaturas. E se a nossa convivência são com pessoas imorais, também vamos aprender com eles, porque aquilo fica fazendo parte da existência da gente. Então, o que a gente deve seguir são os ensinamentos que Paulo deixou aí. Isso está naquela... deixa eu só ver o livrinho aqui. É Fonte Viva, na página 397. Esse é o texto de Paulo, né? Ele diz assim que, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a gente tem muitos exemplos, depois que você começa a estudar, principalmente nós que estamos assim envolvidos com a doutrina espírita, a gente vê o sacrifício que a gente faz de colocar em prática no nosso dia a dia. Porque a sociedade em que a gente convive, ela não é fácil, porque cada um tem uma ambição, cada um tem um desejo, e às vezes essas ambições, esses desejos desenfreados, essa expressão ética ainda existe. Você passa por cima de todos esses tropeços que tem aí, e você não quer saber, você quer o seu bem-estar. E às vezes o seu bem-estar não está no sentido da moral em si, está na parte da imoralidade, né? Então a gente tem que começar a observar no nosso dia a dia, porque hoje a gente serve de exemplo para os filhos que nós temos. E já na idade que tanto eu como o Gilberto estamos, os nossos netos. Então o que a gente tem é que deixar bons exemplos, né? E assim, a minha geração, a geração de Gilberto, das pessoas que estão nessa faixa de idade, isso já era uma coisa intrínseca dentro da família, ser ético. E nem sabia o que era a palavra, né? As pessoas usavam um termo muito, muito interessante. Eu vou assinar um papel. Não precisa não. O meu fio do bigode aí, você pode acreditar em mim. Quer dizer, aquilo era ética, que para eles era ser uma pessoa extremamente correta, honesta, né? Em todo o princípio, ser amigo do vizinho, da família, né? Ter a melhor convivência possível. A gente sabe que é difícil isso daí,
mas não é um exercício que a gente tem que fazer, principalmente os jovens hoje, começar a olhar por isso daí, né? Você não precisa ter 20 amigos, se você tiver um e os dois são éticos em tudo aquilo que fazem, no seu trabalho, na constituição de uma família, nos ensinamentos aos filhos, netos, né? Já é uma grande virtude. E a gente vai aprendendo, indo e voltando nas reencarnações, né? A gente volta mais fortalecido nesse item ou nesse sentimento. Não sei se a gente pode dizer que é sentimento ou não, da parte da moralidade, mas esse é o caminho. E o caminho, Cláudio, ele está sempre pronto a nos esperar, né? Agora, esse entendimento, essa compreensão, né, de como começar a caminhar é uma coisa muito pessoal. Cada um tem seu momento, cada um tem seu entendimento, cada um tem sua força de vontade, né? E todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Para que a gente decida andar corretamente, viver corretamente, segundo as necessidades e a valorização, né, que o cristianismo nos pede, que nós façamos, a gente tem que colocar nosso livre-arbítrio muito bem pensado. Temos que avaliar as nossas condições com muita seriedade. Aí, falando de dever, falando de ética, a gente começa a ver que em tudo que a gente vai fazer, em tudo aquilo que a gente se envolve, no trabalho, na sociedade, na família, né? Em tudo isso, a gente tem que ser extremamente cauteloso. Nós temos que ser cautelosos, medirmos aquilo que falamos e falarmos aquilo que pensamos e raciocinamos. Porque às vezes a gente acaba falando, deixando a boca livre, né? Falar o que vem na ponta da língua, e depois tem muito que se arrepender. E cabe, pelos ensinos do dever que o Evangelho nos passa, que a gente avalie a nossa própria existência, que a gente avalie constantemente os nossos próprios atos, e vai mais longe ainda, que a gente vigie os nossos pensamentos. E essa vigilância dos nossos pensamentos é que vai fazer com que nós tenhamos ou não uma boa colheita. Porque o Evangelho deixa bem claro, Jesus deixa bem claro que o plantio é aleatório, mas a colheita é obrigatória. E que todos nós colheremos, né? Quando eu era jovem lá no Colégio Marista, tinha uma frase na parede lá que dizia: colherás na velhice o que plantares na juventude. E a gente tinha um entendimento diferenciado, né? A gente achava que era plantar milho, plantar as coisas, né? Depois que a gente vai entendendo o que plantares na juventude, colherás na velhice. E não é na velhice agora dos 70, 80, 90 anos, não 60 anos. É na velhice do espírito. Colherás, plantarás, né, o que semeares, colherás na velhice do espírito. Significa que a gente pode estar hoje plantando coisas boas ou ruins que nós vamos colher em outras encarnações. Porque o espírito não perde o aprendizado que ele tem. O espírito, aquilo que ele já domina, aquilo que ele já entendeu, que ele já compreendeu, está intrínseco nele. E aquilo que ele ainda fez de certo e de correto, está mais intrínseco ainda. Porém, tudo aquilo que o espírito fez de errado, de ruim, de prejuízo ao próximo, desarmonias, causando desequilíbrios, provocando às vezes ódios, raivas e às vezes até guerras, ele vai colher na sua velhice espiritual. À medida que a gente vai evoluindo nos processos reencarnatórios e a gente vai se melhorando um pouquinho, aprendendo um pouquinho a cada passo, nós vamos ajustando e reajustando os nossos sentimentos e os nossos atos. Então o dever que o Evangelho nos pede não é uma coisa imediata,
que a gente tem que pegar hoje, fazer hoje e já começar amanhã a ter as glórias e os benefícios. Nós podemos às vezes estar plantando pequenas coisas agora que vão refletir na nossa próxima existência daqui a sei lá quantos anos, numa outra encarnação. Mas se nós tivermos a possibilidade de começarmos a colher nessa oportunidade reencarnatória, melhor ainda, porque nós aprendemos através da doutrina que todo o progresso que o espírito tenha, ele não perde. Ele só vai se multiplicando com o tempo. Então a gente vai entendendo que ser ético, como nos pede a mensagem do Momento Espírita, é uma coisa muito complicada para se fazer. Exige muito boa vontade. E às vezes a gente não tem boa vontade para conosco. Às vezes nós não temos boa vontade para nos fortalecermos, para nos conduzirmos. E são essas pequenas condutas que a gente vai trazendo ao longo do tempo, através da mudança, das responsabilidades sociais que a gente tem, das responsabilidades familiares, do nosso aprendizado e da nossa aplicação do aprendizado. Quando os nossos pais, quando éramos criança, falo isso porque a maioria do pessoal que viveu, a geração que eu vivi, né? Não precisava os pais ficar falando, não faça isso, não faça aquilo. Bastava um olhar e a gente compreendia. Isso significava o quê? Significava aprovação ou desaprovação. Que a gente entendia pela forma como fomos criados. Você não precisava passar por agressões, por broncas, por violências. Bastava um olhar, era suficiente para a gente entender as coisas. Hoje a gente vê jovens que não conseguem entender os pais nem quando eles falam, que não respeitam os mais velhos, que não respeitam as pessoas com problemas, com deficiências, com dificuldades, abusam e reabusam. Isso é o quê? Isso é plantio. Você pode plantar serenidade como pode plantar dificuldade. Aí cabe a cada um de nós avaliarmos o que é que nós devemos fazer e o que é que nós podemos fazer e o que é que nos convém fazer, para que a gente não fique a vida inteira dando murro em ponta de faca, né? Perdendo tempo, atrapalhando o progresso dos outros, diminuindo as possibilidades evolutivas de muita gente. Então cabe a nós, que estudamos a doutrina, que lemos as obras de Kardec, estudamos as obras de Kardec, cabe a nós estarmos sempre avaliando o nosso comportamento mental, o nosso comportamento de pensamentos, porque o pensamento é que comanda o corpo, o pensamento é que comanda as atitudes. E se nós trabalharmos com sentimentos melhores, com sentimentos mais puros, mais equilibrados, mais harmonizados, a gente vai estar construindo o que a lição nos pede, que é o princípio do dever. É lógico que nós vamos chegar um dia em que nós vamos entender tudo isso com facilidade. Vai demorar? Eu acredito que muito. Porque por melhorzinho que a gente seja, ainda trazemos muito do homem de antigamente, né, Cláudio? Exatamente. Eu estava vendo um texto. Eu não sei, quem tiver aquela memórias lá do Padre Germano, na página 324, deve ser umas 4, 5 folhinhas, fala sobre a moral. É um texto muito interessante e muito bonito, que é um livrinho que ele traz muitos ensinamentos da vivência dele, né? Então a gente fica observando hoje que sem a ética, o homem em si, ele vive em conflito permanentemente entre o que é o bem e o mal. E uma conduta ética, por sua vez, permite que ele busque a felicidade dos outros e a sua também. Quer dizer, está intrínseco uma coisa com a outra, né? E a ética é não sentir vergonha de si mesmo. A vida se torna mais simples.
Então a gente fica observando, e principalmente o momento que nós estamos atravessando. Não vou mencionar o que, mas as pessoas vão entender. As notícias que a gente vê no dia a dia, se ligando à televisão, a gente vê que essa expressão ética praticamente tá difícil da gente ver nesses seres humanos que a gente tem acompanhado. Não vamos falar de que setor, né? Mas quem acompanha o noticiário do dia a dia vai perceber isso daí. Tanta mentira, tanta falcatrua, né? E esse não é o caminho. Gilberto falou assim: a gente vai voltar aqui quantas vezes for necessário. E na abertura lá da Aprendemos com Jesus, seguir o ensinamento dele, né? Para nós, você vai falar daqui quantos? 5.000 anos? Nós não temos nem ideia. Usando a expressão ética, né? Mas que a gente tem que deixar um legado do nosso retorno para nos prepararmos novamente quando retornarmos à espiritualidade e quando assim for permitido retornar à Terra. Porque a casa do meu pai tem várias moradas. Eu espero que eu tenha a oportunidade de voltar para a Terra e pôr em prática aquilo que eu puder deixar de melhor de ensinamento dentro dessa expressão da manhã desse domingo, que é sobre a ética. Porque eles vão lembrar das coisas boas. Os nossos netos, que já, no meu caso, já são adultos, né? E eu vejo quando a gente está reunido, falar do outro avô, né? As qualidades que tinha. Então, eu acho que é uma lembrança como se fosse uma oração para a gente quando estiver na espiritualidade. Essa lembrança de carinho, de respeito, que serviu alguma coisa que ficou gravado no coração dessa geração, né? E isso que a gente tá vendo que não está ocorrendo em muita parte da sociedade em que a gente vive. Mas aí cada um vai ter que abrir a sua porta estreita quando retornar para a espiritualidade. Se vai ser estreita ou larga, vai depender meramente da gente, né? Mas a gente tem que exercitar essa atitude praticamente diariamente, né? Seja lá com o vizinho de porta, seja lá com a zeladora do prédio, seja lá com a mocinha que atende lá no mercado, a gente não importa com quem a gente cruza, né? E aprender com aqueles que têm mais experiência. E a gente teve um grande professor que foi o seu Hugo Gonçalves, porque ele deixou um legado para as pessoas que até hoje frequentam lá o Marília Barbosa em Cambé, excelentes ensinamentos. Mesmo a Dona Dulce, pelo exemplo dela de pessoa simples, né? Era enérgica com as crianças, mas ela tinha respeito por todos eles, né? Tinha bom coração. E as pessoas hoje, quando fazem algum comentário a respeito deles, é sempre com saudade no coração, né? Que deixou um legado muito importante para essas criaturas que hoje fazem parte ali da casa. E assim a gente tem que também se preocupar com aqueles que fazem parte da nossa família, né? Deixar esse legado de aprendizado e aquilo que eles puderem ter de melhor, eles também vão passar adiante. E assim vai melhorando as gerações no seu dia a dia. Eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. E fora disso daí, a responsabilidade será individual do nosso retorno. Nós é que vamos prestar conta. Não vai ser o meu vizinho, não vai ser minha esposa, não vai ser os meus netos. E eu vou ter que dar conta, perante o homem lá em cima, né? E se eu tiver minha consciência tranquila, sei que falta muito para a gente crescer nesse segmento da moralidade, né? Às vezes a gente é imoral até no pensamento,
mas a gente luta para melhorar também nesse tipo de situação, né? O caminho é longo, mas a gente tem que seguir e perseguir isso daí no nosso dia a dia, com coisas simples, começando a tratar as pessoas com mais respeito, né? E esse respeito está dentro do nosso coração com ele, que pode se enquadrar na ética, né? Se a pessoa, às vezes, a gente pedir um conselho, você dá aquilo que você tem de melhor para ele, não passar aquilo que não se deve ou querer enganar a pessoa, né? A gente tem que passar aquilo que está no coração da gente, a sinceridade. Cláudio, como a gente fala em sinceridade, né? Parece uma coisa tão simples, né? E a gente começa a observar as pessoas, você começa a observar a vida, ver os sentimentos que afloram aqui, que afloram ali. A gente vai vendo sentimentos de negativismo numa amplitude muito grande, de pessoas que ainda não entenderam, não compreenderam e não aceitaram ainda a sua própria existência. E aí a gente vê, será que todos nós já nascemos assim, né? Tão desatenciosos, tão desarmonizados, tão desequilibrados? A gente começa a entender a vida através do estudo, através da religião, através do que a gente pratica no nosso lar, como a gente vivencia no nosso trabalho, pela dignidade com a qual nós convivemos e vivemos os nossos momentos. A gente fica pensando, né, Cláudio, sobre a situação do passe espírita, quando as pessoas vão tomar passe. Há pessoas que vão ao centro espírita com o objetivo único e exclusivo de tomar o passe e ir embora. Não querem, às vezes, nem ouvir a palestra, não querem nem participar de nada. Por quê? Porque ele vai lá, 5 minutinhos que ele fica ali, que ele toma o passe, ele se alivia e acha que já está melhorado. E a gente entende que não está melhorado, né? Está aliviado. Ficou menos denso, às vezes, as energias à sua volta. E essa fonte de energia que às vezes a gente leva para a sala de passe quando a gente chega, carregado às vezes com peso enorme nas costas, ela não está grudada nas nossas costas porque alguém passou e jogou nas nossas costas. Ela está grudada nas nossas costas porque nós abrimos a guarda. Porque nós em algum momento nos desarmonizamos, nos desequilibramos, saímos do processo ético vivencial, em que a gente não se preocupou com o que poderia estar acontecendo, que a gente não se preocupou com o que estaria fazendo. E aí nós abrimos a guarda para carregarmos um peso e que às vezes nos pesa muito. Aí a gente vai ao centro espírita, toma o passe e vai embora. Vai ao centro espírita, toma o passe e vai embora. E não vai se melhorando, porque na realidade não está fazendo nada. Está ali só chupinhando energias, digamos assim. Então é necessário que a gente comece a buscar o aprendizado, buscar a ajuda, irmos ao centro, ouvir a palestra, ficarmos ali atentos naqueles momentos, passarmos pelo passe, passarmos pelos atendimentos, porque nesse momento nós não estamos sozinhos. Aqueles irmãos que possam estar sendo peso nas nossas costas, podem estar conosco ali tomando o passe junto, podem estar ali ouvindo a palestra, e serem tocados em algum momento em seus corações para que eles possam começar a se modificar, a se perceber e assim entender. Então é dever nosso, como espíritos, espíritas, buscarmos sempre nos equilibrarmos, buscarmos sempre fazermos a coisa da melhor forma correta, exatamente como falávamos no começo. Será que o que eu estou fazendo me é lícito e me convém? Porque às vezes ele é lícito, mas não convém. Então que eu possa me modificar, trabalhando em mim e abrindo oportunidade para que outros possam, através do meu melhoramento,
também serem auxiliados, né, Cláudio? Você estava falando do passe, eu estava agora lembrando de um caso que ligaram lá para a Silene em casa e o rapaz querendo que ela resolvesse o problema dele com a mulher dele. Aí falou, você vai lá no centro, eu não vou perder tempo com você aqui dentro da minha casa. Lá é o lugar adequado. A pessoa que tem fé, e a gente conhece várias pessoas, quando ela está tomando passe, ela mentaliza, seja lá qual for, se é o anjo da guarda dela, se é Jesus, se é um santo de devoção dela. Aquele que está dando passe, ele é meramente o transporte da energia da espiritualidade para aquela criatura que está sentada ali naquele momento, com a fé que ele tem no coração. E o passista, dentro daquele momento que ele está vibrando pela equipe amorosa da casa, do trabalho daquele dia, ele é meramente o intermediário entre aquilo que aquele está pedindo com a espiritualidade. E ela, na grande maioria, sempre está atendendo essa criatura que está ali sentada. Agora, ele precisa também começar a fazer a parte dele. Por isso que muitas criaturas se sentem bem e retornam. Fala, puxa vida, as coisas, estou me sentindo melhor, eu tinha um pouco de angústia, vivia depressivo. Aquilo que é da área médica, o que for da área médica, tem que respeitar aquilo que o médico manda. Mas a espiritualidade auxilia muito o ser que está ali presente, né? E a espiritualidade, com a fé dessa criatura, ela é atendida. Só que ele precisa dar sequência naquilo. Ou seja, lá na igreja dele, não importa onde, né? A fé é que vai fazer essa transformação da melhoria interior dele. A fé transporta montanhas, né, Cláudio? E todos nós, às vezes a gente não tem nem uma montanha na nossa frente, a gente tem uma cordilheira e não sabe como que a gente deve caminhar, como a gente deve fazer. E se nós buscarmos Jesus, se nós buscarmos os ensinamentos de Cristo através dos seus apóstolos que nos deixaram o legado do Evangelho de Jesus, evidentemente que nós vamos começar a compreender, entender e modificar a nossa existência. Isso vai fazer de nós espíritos melhorados. Não espíritos santos, né? Mas melhorados. E vai fazer com que nós possamos, então, participarmos do reequilíbrio energético do espírito, onde a gente pode alinhar os nossos chakras através da compreensão, do entendimento, da aceitação e da modificação. E essa modificação, cada um tem que fazer a sua de acordo com a sua crença, com a sua fé. E a fé, cada um de nós constrói ao longo do tempo. Nosso tempo está se esgotando e pedimos a todos que Deus nos abençoe nesse domingo maravilhoso que estamos vivenciando. Muita paz a todos e até o próximo programa. Um bom dia a todos, o nosso abraço fraterno a todos os nossos irmãos que participaram do programa da manhã. Olá, amigos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito importante, que é o casamento, onde nós vamos apresentar uma página do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Espírito, que através de Chico Xavier nos deixou mensagens preciosíssimas. Esta página ela é dedicada a uma passagem da vida de Joana de Cusa, que teria sido uma das primeiras encarnações de Joana de Ângeles, hoje mentora do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco. Diz, vou ler só alguns trechinhos, diz o texto de Humberto de Campos assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago de Genezaré, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana,
consorte de Cusa, esposa de Cusa, intendente de Antipas. Quer dizer, Cusa, marido de Joana, ele era escolhido de Herodes de Antipas para representar o Império Romano na cidade de Cafarnaum, que era um centro importante. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão Pedro. Ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Então Joana vinha sofrendo aquele conflito de quem encontra a espiritualidade, encontra a razão da existência, mas é casado com um marido materialista. Ou vice-versa, né? Podia ser o marido encontrar e a mulher muito materialista. No caso de Joana, o marido muito materialista. Então, quanto mais ela se espiritualizava, quanto mais se aproximava dos ensinamentos de Jesus, mais sofria dentro do lar doméstico. Então chega esse momento que ela não suporta, procura Jesus na casa onde estava hospedado, na casa de Simão Pedro, onde Jesus se hospedava, e conta a ele das suas dificuldades. E ouve de Jesus este ensinamento que nós vamos passar a vocês. Diz assim Jesus: Joana, só há um Deus, só existe uma fé. O sincero discípulo do Evangelho começa a travar o combate sem sangue de redenção espiritual. Agradeça ao Pai ao haver-te julgada digna do trabalho. Jesus está dizendo que o trabalho é a casa, é o marido. Veja que interessante, aqui Jesus já está dizendo que a redenção espiritual dos aprendizes do Evangelho começa no lar. Então ele diz assim, e que é uma bênção de Deus para nós. E ele diz assim: teu esposo não compreende a alma sensível, tua alma sensível, um dia compreender-te-á. É leviano, é indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso justa razão. Então aí Jesus fala dos reencontros, da necessidade de redimirmos-nos perante o nosso próximo dentro do nosso lar. Deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais, recomenda Jesus. E concluindo, ele diz assim: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Seja fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Essa é a recomendação de Jesus. Então nós perguntamos, todos os casamentos, mesmo nas maiores dificuldades que encontrem, têm então essa obrigatoriedade de cada um concluir aquele relacionamento ou ir até o final da existência? Aqui o caso é específico de Joana com seu marido, Cusa. Então o que nós temos que analisar? Joana era um espírito elevado, Cusa um espírito materialista. Joana ligada aos ensinamentos de Jesus, Cusa não tem nenhuma noção de espiritualidade. Se Joana vem à Terra na época em que Jesus viria, já como um espírito elevado, e abraça o matrimônio de um espírito complicado, então naturalmente ela já vinha recebendo as bênçãos de Deus, principalmente a de conviver com Jesus. Na época de Jesus, enquanto dava conta de seus compromissos no seu matrimônio, de ajudar seu marido. Então Jesus propõe, se você não puder ajudá-lo como marido, ajuda como se fosse um filho. Então veja que interessante, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, nos apresenta a questão dos tipos de casamento, na verdade não é ele, é Tobias quem apresenta André Luiz. É muito interessante. O capítulo Tobias, né, o caso Tobias, é um caso que nos ensina muito sobre o casamento, porque Tobias havia sido casado 2 vezes aqui na Terra. Quando volta à vida espiritual, fica nítido que o primeiro casamento era de uma alma, eram de almas que caminhavam junto há muito tempo.
havia um laço de um sentimento muito forte que os unia. No entanto, como a esposa desencarna no nascimento do segundo filho, e ele fica ali perdido na vida terrena e acaba se consociando com outra pessoa, essa outra companheira vem como alguém para ajudar no andamento da evolução das crianças, como uma companheira de jornada, mas não com aqueles laços que ele tinha da primeira esposa. E quando eles chegam no mundo espiritual, que eles compreendem tudo isso, eles dão uma lição para André Luiz, de forma que a segunda esposa, a mais jovem, Luciana, ela diz assim: André, aprendi aqui na cidade, nosso lar, no mundo espiritual onde eles vivem, que há 4 tipos de casamento. O casamento por amor, o casamento por fraternidade, o casamento de provação e o casamento por dever. Então veja que interessante, casamento por amor, raríssimo aqui na Terra, está falando daquelas almas que estão unidas há muitos séculos, que fortaleceram de tal forma os seus laços de sentimentos, que estão num degrau tão além da humanidade, que esse é o verdadeiro casamento, o indissolúvel. Casamento fraterno, o nome já diz frater, né, que vem um prefixo que quer dizer irmão, quer dizer, há o sentimento, há a afinidade, há a paixão, há o envolvimento e há aquela convivência fácil, de irmão para irmão, de espíritos que sabem caminhar, um facilita a vida do outro. Então vão ser parceiros, então vai ser fácil o casamento, por maiores sejam as dificuldades em torno, um vai sempre facilitar a vida do outro por esse laço de fraternidade. Provação. Provação significa que o casamento já não vai ser fácil, nem sempre vai ser vencido, porque são almas que se encontram para se redimirem. É o caso, pode ser, o caso de Joana de Cusa. E o casamento por dever é uma palavra bem caridosa, usada ali por André Luiz, para não dizer expiação. São aqueles casamentos difíceis, nem sempre vão chegar até o fim, mas que têm o compromisso de desatarem os nós do passado, os nós negativos. Então muita gente diz: o meu casamento não deu certo, mas ficou rancor, ficou mágoa, ficou ódio. Não, nós estamos bem. Então se resolveram coisas antigas, embora não se tenha construído nada para o futuro, mas se libertaram de um passado negativo. E com isso nós podemos então aqui relacionar o ensinamento de Jesus a Joana de Cusa com esses ensinamentos de André Luiz no livro Nosso Lar e ficarmos para a nossa reflexão. Onde estamos no nosso casamento e o que fazer para vencermos o nosso relacionamento e utilizarmos esses momentos da melhor forma possível. Nada que não ouvir Jesus. Obrigado, irmãos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.